Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria e que privilégio poder chegar até você mais uma vez para este momento tão precioso de devoção. Pare um pouco agora, respire fundo, aquiete a sua mente e permita que esse tempo seja mais do que palavras sendo ouvida. Que seja um encontro vivo com a verdade que transforma, consola e renova. Hoje o Espírito Santo de Deus nos conduz a um tema simples na forma, mas profundo no conteúdo, capaz de curar feridas antigas e renovar a fé cansada. O tema é Deus nos amou primeiro enviando seu Filho. Vamos começar como sempre fazendo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com humildade e com gratidão. Reconhecemos que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração e remove toda barreira que nos impede de receber o Teu amor. Que este momento seja usado pelo Teu Espírito Santo para gerar fé, cura interior e renovação espiritual. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, quero convidar você agora a ouvir atentamente a leitura da Palavra de Deus que está em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Diz assim as Sagradas Escrituras: Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, essa declaração do apóstolo João é uma das mais belas e libertadoras do Novo Testamento. Ela redefine completamente o que entendemos por amor, por fé e por relacionamento com Deus. João, conhecido como o apóstolo do amor, não fala aqui de teoria, mas de experiência vivida. Ele caminhou com Jesus, viu a cruz, testemunhou a ressurreição e entendeu algo essencial. Tudo começa em Deus. O texto sagrado começa dizendo o seguinte: nisto está o amor. João não disse que o amor está em sentimentos humanos, nem em boas intenções, nem em esforço religioso. O amor verdadeiro, o amor que salva, o amor que transforma, está em uma iniciativa divina. Não fomos nós que demos o primeiro passo, foi Deus. E o texto do versículo que nós lemos segue dizendo: não em que nós tenhamos amado a Deus. Essa frase quebra o orgulho humano. Ela demonstra a ideia de que fomos salvos não porque éramos bons, porque buscávamos a Deus primeiro ou porque merecíamos algo. João é claro, o amor não começou em nós. Quantas pessoas vivem tentando amar a Deus para serem aceitas por Ele? Tentam obedecer perfeitamente, tentam nunca errar, tentam manter uma aparência espiritual impecável, mas vivem cansadas, frustradas e culpadas. Por que isso acontece? Porque inverteram a ordem. A palavra nos ensina que primeiro nós fomos amados. Antes de qualquer arrependimento, antes de qualquer mudança, antes de qualquer resposta nossa, Deus já nos amava. E o texto sagrado segue dizendo: mas em que Ele nos amou a nós. Aqui está o centro do Evangelho.
Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Nos amou quando estávamos distante. Nos amou quando não entendíamos nada. Nos amou quando não o buscávamos. E como esse amor se manifestou? O texto segue dizendo, o texto sagrado que nós lemos no início, nosso texto base, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Deus não apenas sentiu amor, Ele agiu em amor. Ele enviou o seu Filho. A palavra propiciação fala de sacrifício, de substituição, de pagamento de dívida. Jesus foi enviado para ocupar o nosso lugar, para carregar o peso do pecado que nos separava de Deus. Aqui entendemos algo profundamente libertador. O amor de Deus não ignora o pecado, mas resolve o problema do pecado. Ele não passa por cima da justiça, ele a cumpre em Cristo. O contexto dessa carta é muito pastoral. João, ele escreve para uma igreja que enfrentava confusões doutrinárias, esfriamento espiritual e falta de amor entre os irmãos. Por isso ele insiste tanto nessa verdade. Quem foi amado por Deus aprende a amar. Aplicando isso à nossa vida hoje, precisamos reconhecer que muitos adultos carregam feridas profundas relacionadas ao amor, feridas de rejeição, abandono, traição, frustrações familiares, relacionamentos quebrados. E essas feridas, quando não tratadas, acabam afetando toda a nossa relação com Deus. Muitos olham para Deus com desconfiança, pensam: será que Ele realmente me ama? Será que não me abandonará quando eu falhar? Será que não está cansado de mim? A palavra responde com clareza: Deus nos amou primeiro. Isso significa que o amor dele não depende do nosso desempenho, não depende da nossa constância, não depende da nossa perfeição. O amor de Deus é a base da nossa fé, não o prêmio por um bom comportamento espiritual. No estilo pentecostal, nós falamos muito sobre fogo, unção, poder e manifestação, e tudo isso é bíblico. Mas sem a revelação do amor de Deus, tudo isso se torna peso. O amor é o ambiente onde o Espírito Santo trabalha com liberdade. Meus irmãos, minhas irmãs, quando entendemos que fomos amados primeiro, nossa relação com Deus muda. Não oramos mais para tentar convencer Deus a nos amar. Oramos porque já somos amados. Não obedecemos para conquistar aceitação, obedecemos porque já fomos aceitos. E isso traz um descanso para a nossa alma, um descanso verdadeiro. Talvez você esteja vivendo um tempo de culpa por erros do passado, por decisões equivocadas, por pecados que ainda não te acusam na memória. Hoje o Espírito Santo quer te lembrar: Jesus foi enviado para ser propiciação. A dívida foi paga, a culpa foi tratada lá na cruz. Talvez você esteja vivendo um tempo de frieza espiritual. A oração esfriou, a palavra perdeu o sabor, o culto virou uma rotina. Muitas vezes isso acontece quando esquecemos que tudo começa no amor de Deus. A chama se reacende quando voltamos para a fonte. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos a um exemplo simples da vida. Um filho que cresce tentando conquistar o amor do pai é um filho que
vive inseguro. Um filho que sabe que é amado vive com mais confiança. Assim é a nossa relação com Deus. Deus nos amou primeiro. Isso significa que Ele não se surpreende com as suas fraquezas. Ele já as conhecia quando decidiu te amar. Ele não se surpreendeu de te amar, Ele não mudou de ideia. O envio do Filho também nos mostra o valor que temos para Deus. O preço pago revela o valor atribuído. Deus não enviaria seu Filho se você não fosse precioso aos seus olhos. Jesus não foi enviado por uma humanidade bonita, organizada e justa. Ele foi enviado por uma humanidade quebrada, perdida e sem esperança. Isso inclui cada um de nós. Agora pense com sinceridade, meu irmão, minha irmã. Você que ouve este vídeo, seja sincero consigo mesmo. Você tem vivido consciente deste amor ou tem vivido tentando merecer este amor do Pai Celestial? Tem servido a Deus como filho amado ou como alguém sempre com medo de ser rejeitado? O apelo ao coração hoje é muito claro e também cheio de graça. Receba, meus amados irmãos, receba o amor de Deus novamente. Talvez você já conheça essa verdade há anos, mas ela precisa ser reavivada dentro de você. O amor que não é lembrado esfria. O amor que não é recebido, ele não transforma. Receber o amor de Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Só quem é amado consegue amar. Só quem é perdoado consegue perdoar. Só quem é acolhido consegue acolher. João continua dizendo nos versículos seguintes que se Deus nos amou assim, também nós devemos amar uns aos outros. O amor recebido se torna um amor compartilhado. Isso toca a nossa vida na prática. Amados irmãos, no casamento, no lar, no trabalho, na igreja, um cristão que vive consciente de que foi amado primeiro se torna menos duro, menos agressivo, menos defensivo. Ele aprende a agir com graça. Talvez você tenha dificuldade de amar porque nunca se sentiu amado. Hoje Deus quer começar a curar esta raiz. Não com palavras humanas, mas com a certeza do envio do Filho. Permita-se um momento de silêncio interior. Deixe essa verdade descer da mente para o seu coração. Deus te amou primeiro, antes da sua resposta, antes da sua mudança, antes da sua maturidade espiritual. Se você sente o coração pesado, entregue este peso agora ao Senhor Jesus. Se sente culpa de alguma forma, entregue. Entregue, meus irmãos. O amor lança fora todo o medo. Amados, vamos orar mais uma vez para estarmos encerrando este devocional de hoje. Pai amado, nós te agradecemos porque o teu amor nos alcançou primeiro. Obrigado porque não esperastes que fôssemos perfeitos para nos amar. Obrigado porque enviaste seu Filho para nos conciliar contigo. Pai, cura agora cada coração, remove toda a culpa, toda acusação e todo medo. Enche-nos com o teu amor pelo Espírito Santo, para que vivamos uma fé leve, verdadeira e transformadora.
é o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amados, que você siga esse dia com essa verdade viva no coração. Você é amado por Deus, não por aquilo que faz, mas por quem você é diante dele. Viva a partir desse amor, sirva a partir desse amor, caminhe a partir deste amor. Eu me despeço com gratidão, deixando o convite sincero. Continue juntamente comigo todos os dias pela manhã, nesta série de devocionais. Ainda há muito que o Senhor deseja revelar ao nosso coração. Fique todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.